Kevin, what is crude doing in the 80s with oil production in America at 12.8 million barrels a day? Well, it's prospering. It's going ahead and reaching for the skies because some of the biggest producers in the world, other than the U.S., are cutting supplies to the world. And when you look at the Saudi Arabian and Russian decisions in recent days, I think traders are starting to finally take them seriously. You know, Prince Abdulaziz, the energy minister of Saudi Arabia, referred to the million-barrel voluntary cut as a lollipop. It's starting to seem like an all-day sucker, a really long-lasting effect, and that's getting priced in now as well. Petróleo gerando preocupação. No Terraço Cast de número 395. A vinheta inicial é Kevin Book, cofundador da Clearview Energy Partners, falando ao Bloomberg Surveillance sobre a alta nos preços de petróleo e qual seria sua motivação principal. Tem uma conexão não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso, não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples. O dinheiro do estrangeiro está entrando, a bolsa sobe. O dinheiro está saindo, a bolsa cai. I'm still cautious, but with a little bit more hope than I had before. Soft landings has a triumph of hope over experience, but sometimes hope does triumph over experience. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 17 de setembro, domingo em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Comigo estão elas do glorioso trio mais amado do Brasil. Fala, Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. Pois é, gente, sou eu novamente aqui. Cara, eu tô até com medo de falar, né, como é que eu e São Pedro a gente tá. Tá complicado, mas ele tem cedido bastante, né? Ele falou que dia de semana ele não consegue garantir, né, o nosso deal, né, o nosso acordo. Então eu falei pra ele, não, tudo bem, se você tem que escolher, né, escolhe aí o dia de semana, fica mais tranquilo ali, né, pode mandar umas chuvas, uns tempos meio malucos, né, 35 graus um dia, 15 outro, mas no fim de semana você me ajuda, né, me ajuda a te ajudar. E aí o que ele tem feito, né, então nesse momento, Mulher do Tempo Sem Tempo se encontra com bastante tempo, né, tentando cavar tempo aqui no litoral, onde faz muito sol. E a previsão do tempo adiante é para tempo de, vamos dizer, muito calor. Então é isso, preparem-se. E aí, Renata Cocho. Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Raquel, oi, Fê. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é a Renata, como vocês sabem, falando da Califórnia. E essa semana a gente vai falar de inflação. Tudo bem, Fernanda Mello? Fala, Caio. Fala, meus amigos do Terraço Cast. Como vocês estão? Eu estou aqui diretamente de Chicago, cidade do vento, Charlie City, para comentar com vocês sobre o lançamento do iPhone. Estou aqui nos Estados Unidos no momento de lançamento do novo iPhone. E eu sei que muita gente achou que não foi nada demais. Mas eu quero contar para vocês como esse lançamento do iPhone ilustra tudo que a gente já falou nas semanas passadas. E vamos lá que tem assunto, hein? É isso mesmo, com direito a 2 participações direto da gringa dessa vez. Vamos ao 395. Raquel, os preços do petróleo estão subindo e gerando dor de cabeça. Por quais motivos devemos ficar de olho nisso? E agora vamos então, né, a esse assunto que Caio Augusto me jogou, né, me arremessou na pauta, né? Então não sei aqui quem é fã dos nossos queridos amigos do Petit Jornal, mas enfim, fica aqui o jabá de graça pra eles que eu adoro, mas o Caio Augusto, ele tem feito a mesma coisa, né, que o Daniel lá no Petit Jornal, jogando na pauta, mas ao invés de, como a gente não tá ao vivo, né, parece que ele não faz isso, mas ele joga umas pautas pra gente e fala assim, agora se vira, né? Então é isso, então por isso eu já peço umas desculpas antecipadas aqui, caros ouvintes, que eu não sou assim a pessoa mais
mais especialista para falar desse assunto, mas eu dei uma pesquisada aqui para falar um pouco com vocês e dar um gancho para a nossa maravilhosa Renata, correspondente internacional, trazer aí o assunto, enfim, que foi destaque nessa semana, que é a inflação americana. Então eu vou dar uma palhinha da inflação americana para falar sobre o tema. Por quê? Porque, gente, saiu o dado de inflação americana e o destaque, eu não vou aqui estragar a fala da Rê, né, mas o destaque foi a elevação dos preços de gasolina. E não é só nos Estados Unidos, tá? Então dá pra eu dar uma palhinha extra aqui sobre um tema que não é roubando a pauta da Rê, que é sobre a inflação no Brasil, né? Então a gente teve o resultado do IPCA aqui no Brasil, né, o IPCA de agosto, e ele já trouxe uma elevação no preço da gasolina. Então lembra que é lógico que é muito diferente, né, nos Estados Unidos o preço, a paridade de preço lá, né, com os preços internacionais é imediata, né, até porque eles estão em dólares já, mas o reajuste, né, de todo modo, a gente tem que pensar que aqui no Brasil a gente tem dois reajustes, né, o reajuste da moeda, né, porque tá sendo negociado em dólar e a gente tem o valor da nossa taxa de câmbio, e tem o próprio preço do petróleo em si, então é meio que duas vezes, né. Lá nos Estados Unidos eles não têm a parte do dólar, obviamente, mas eles têm, obviamente, a variação do preço do petróleo no mercado internacional, e isso acontece imediatamente, né. Então lá, no dado de inflação americana, a gente já viu uma elevação bem forte do preço da gasolina e de outros combustíveis e transportes na parte de serviços. Aqui no Brasil, no dado do IPCA de agosto, a gente viu uma elevação, mas não tão forte. A gente vai ver uma elevação ainda mais forte quando a gente vir o IPCA de setembro. Vai levando um tempo aí, principalmente quando a gente olhar para transporte e tal. E aí aqui, gente, vale dizer que eu tô falando transporte privado, tá? Não transporte público. Eu tô falando aqui de serviço de transporte ali de carga, etc. E a parte do IPCA que é o gasto das famílias também com transportes, com carros e tal. Eu não tô falando aqui de ônibus, tá? Porque isso, obviamente, é um preço administrado e que tem a variação muito menos volátil. Mas mesmo assim, é um importante componente do IPCA. Apesar de, como eu já falei aqui em alguns episódios, a variação do preço nos combustíveis no Brasil, principalmente quando a gente tá falando de gasolina, ela afeta muito mais a população mais rica, né, da classe, enfim, do extrato social do nível 3 acima, né, do que 3 abaixo, né, mais ou menos. Vai 2 acima do que 2 abaixo. Porque a gente tá falando aqui, né, que a maior parte da população aqui de renda mais baixa não tem um impacto tão grande da gasolina e mais do diesel, né, que é quando a gente vê que impacta ali principalmente alimento, é um impacto indireto. Mas I digress, né, gente? Porque o assunto aqui é explicar por que a gente tá vendo essa elevação do preço do petróleo, né? Da gasolina é simplesmente um reflexo do preço do petróleo. Então a gente tem aqui a Petrobras repassando, né? Ela repassou parte. A defasagem tava bem grande até no meio de agosto, eles repassaram, só que a defasagem subiu ainda mais. Por quê, gente? Porque o petróleo, que tava em mais ou menos 70 e poucos dólares aí, até junho, mais ou menos, meio de junho, meados de junho, ele subiu e tá em 90 dólares, né? Até o último dado que eu olhei, ele tava em 93 dólares, tá? Ontem, né? Hoje que estou gravando aqui é sábado, né? Até ontem, sexta-feira, ele tava bem alto em 93 dólares. E o que tá acontecendo, né? Cara, são alguns movimentos ao mesmo tempo, tá? Então tem movimentos mais conjunturais e movimentos mais estruturais. Começando pelos movimentos mais estruturais, a gente tá falando de um desequilíbrio, de uma combinação aí entre oferta e demanda, né? Que tá pressionado, né? Por quê? Porque a demanda por combustíveis fósseis, né? Ainda é muito alta, porque o mundo está longe de ser aí autossuficiente, né? Em termos de combustíveis de baixo carbono, né? Combustíveis alternativos. Então a gente não tem o suficiente ainda para não precisar ou para precisar menos dos combustíveis fósseis, para precisar menos a ponto de mudar esse balanço, né, esse equilíbrio entre oferta e demanda de petróleo e derivados. E nos últimos anos, né, nos últimos 5, mais ou menos, 6, entre 5 e 10 anos, o investimento na economia de alto carbono, se a gente pode chamar assim, né, foi muito reduzido, porque teve desincentivos, você teve muitos incentivos para investir na indústria de baixo carbono, de energias alternativas, etc. Então isso reduziu muito, ficou muito caro. É caro tanto em termos até reputacionais, né? Mas também em termos financeiros, né? Foi se tornando mais caro. A política pública, ela faz isso, né? Ela tá incentivando aquilo que se entende como um benefício maior a longo prazo para a sociedade. E aí ficou. Só que tem esse meio termo, né? Como é que a gente chega lá? E aí ficou muito mais caro e menos rentável, menos value for money, como dizem os britânicos, você investir nessa indústria. Então essa redução de investimento foi bastante
bastante importante para reduzir mesmo a oferta, né? E isso já começou a desequilibrar ali o balanço entre oferta e demanda de combustíveis fósseis, de petróleo principalmente. Beleza. Além disso, aí isso é mais estrutural. E aí, enfim, de fato, as empresas continuam. Então tem a produção de gás de xisto nos Estados Unidos, que foi visto há um tempo atrás com a salvação. Ali os Estados Unidos, ele virou, depois de descobrir a produção, começar a produção de gás de xisto, virou autossuficiente ali em petróleo e tal, né? Virou um grande exportador e tudo mais. Porém, né, menos dependente de países do Oriente Médio e tudo mais. Mas, assim, é uma extração cara. E aí bate de novo no que eu falei nessa questão de oferta e demanda em incentivos e desincentivos para esse tipo de indústria. Então, grande parte aí dos investidores desse setor tem falado que, né, tá pensando duas vezes se vai investir ou não nesse tipo de produção. Então, isso é uma questão mais estrutural. E aí a gente tem a parte conjuntural. A parte conjuntural é que os grandes produtores, né, entre os grandes produtores, aí a gente tem a Rússia e a gente tem os Emirados Árabes, que é uma monarquia, e eles decidiram, eles só fazem parte da OPEP+, né, do cartel que controla parte dos preços de petróleo ali, eles controlam a sua produção e, consequentemente, os preços, né, porque eles são grandes produtores. E eles parecem estar trucando o mundo, né? Então, olha, a gente vai aqui, basicamente mandaram um recadinho ali de, ó, isso aqui é só o começo, a gente vai cortar quanto a gente quer. Eles cortaram a produção simplesmente do dia pra noite, ó, resolvemos cortar, que a gente percebeu que aqui essa relação entre volume e valor tá valendo mais a pena aqui a gente cortar o volume que a gente produz, aumentar o valor, e é isso, vocês que vivam com isso. E aí tem aquela pergunta, qual que é a elasticidade, né? Até quanto pode subir? E aí, Caio Augusto aqui me indicou um podcast muito interessante que traz alguns insights valiosos sobre isso, né? É de que, cara, talvez seja muito mais inelástico do que a gente imagine, né? À primeira vista. Ele dá o exemplo, por exemplo, de motoristas, né? Drivers, né? Pessoas que têm aqueles carros enormes, que consomem muita gasolina nos Estados Unidos, que eles estão, enfim, usando boa parte da sua renda, certo? A inflação tá alta em outros bens, né? A economia tá começando a apontar para um desaquecimento, mas é basicamente assim, ó, a gente tá achando que eles vão diminuir o consumo? Não vão, não. Eles aguentam o tranco. E aí, tem a ponto de vista político, né? Que é por que os Estados Unidos vai fazer para aumentar a oferta. E não tá fácil, né? Eles fizeram ali um acordo meio esquisito, meio por baixo dos panos, mais ou menos, com o Irã, né? Tá tentando acertar um acordo para diminuir as sanções que tem contra o Irã. Começaram a falar até com a Venezuela. E, ao mesmo tempo, tem toda a agenda verde, né? Do governo Joe Biden, que, assim, como que ele vai incentivar a produção dentro de casa se, na verdade, ele tem uma grande bandeira da economia verde? Então, ele fica nessa corda bamba, né? Então, quem que ele vai culpar? Normalmente, a questão do petróleo, né, uma arma, que é o que esse especialista ali do podcast da Bloomberg fala, é assim, a currency, né, a moeda do petróleo é o dólar, mas a arma é a política. E aí tá muito difícil de culpar alguém, né, que é muito aquela estratégia do bode expiatório, né, você culpa os produtores internos, putz, mas como é que você vai culpar? Os caras estão produzindo muito pouco, investindo muito pouco. Se você Joe Biden, né, governo democrata, tá realmente incentivando isso, a menor produção de combustíveis de alto carbono, né, e ao mesmo tempo, como é que você vai culpar os fora, né, os seus, enfim, os produtores internacionais, se você precisa deles, se você tá tentando fazer negócios com a Venezuela, com o Irã, para conseguir importar, então, para conseguir que eles aumentem a produção, para o preço começar a reduzir. Então, realmente, é uma corda bamba aí, e que pode segurar, né, esse balanço entre geopolítica, economia, política doméstica, pode sim manter os preços do petróleo altos por mais tempo do que muita gente imagina, pressionando a inflação lá nos Estados Unidos, pressionando a inflação no Brasil e virando mais uma dor de cabeça, voltando a ser uma grande dor de cabeça para bancos centrais. Antes de iniciar, um abraço para os nossos amigos do Petit Jornal. Em segundo lugar, uma breve retificação. Os Estados Unidos ainda não estão em situação de autossuficiência de petróleo, mesmo com essa enorme produção que você ouviu na vinheta inicial sobre, inclusive. Agora sobre o assunto. Petróleo foi a grande bola da vez quando o assunto foi a inflação nos Estados Unidos recentemente. Muito provavelmente será a mesma coisa na Europa e também quando tivermos reajustes por parte da Petrobras, baterá por aqui. A grande questão complicada a respeito disso, e que motivou a vinda desse assunto a este episódio, é o seguinte fato. Apesar da expansão de produção de países como os Estados Unidos, é sempre relevante ficar de olho na atuação dos membros da OPEP, ou OPEC, na sigla em inglês, para tentar entender onde estará o preço do petróleo amanhã. E sabe quais são as decisões tomadas por esses membros da OPEP ultimamente?
redução de oferta. O contexto econômico atual, de juros em alta e sem muita previsão de cair, principalmente no mundo desenvolvido, ganha agora uma nota adicional de complicação, porque o aumento no petróleo acaba colocando pressão em diversos pontos logísticos do mundo todo. E uma questão que vale a pena ser pensada: sabe por qual motivo é mais válido ficar de olho na oferta do que na demanda desse setor, de petróleo globalmente? Porque essa demanda tende a ser muito mais constante no curto prazo do que na oferta. E não precisa nem ir muito longe para entender isso. Você que nos ouve e se desloca para o trabalho de carro, a subida da gasolina pode até te fazer pensar em mudar de meios, seja comprando um veículo elétrico, se mudando para mais perto do trabalho para poder ir de transporte público, ou até mesmo abandonar o carro e começar a usar uma bike para ir trabalhar. Mas todos sabemos que, entre essa mudança ser pensada e ela de fato acontecer e virar uma realidade, existe um abismo chamado "depois eu penso nisso". Pois é, a demanda mundial por petróleo acaba ficando mais ou menos constante por esse motivo. E é isso que a Raquel quis dizer com "essa demanda é inelástica". É uma demanda pouco sensível ao preço do combustível. Precisa mudar muito mesmo o preço para que hábitos de fato mudem. Já quando olhamos para a oferta, é bem mais rápido, tecnicamente, reduzir a produção de petróleo, cortar, enxugar o que estiver sendo produzido, do que, novamente, aumentar essa produção de petróleo diante de uma pressão de demanda. Basta lembrar, por exemplo, a porrada para cima que vimos nos preços de diversas commodities, dentre elas o petróleo, no período da pandemia, em que a demanda começou a sinalizar que voltaria ao normal. Então, com uma demanda mais ou menos constante e uma oferta que se reduz, de fato, os preços começam a subir. Pode até demorar, mas o resultado acaba sendo esse que vemos agora: preços do petróleo em alta. Levando em conta os dados que temos de uma demanda razoavelmente constante e uma oferta que se reduz por conta do cartel que domina a produção do setor, o único fator que conseguiria reverter essa trajetória de alta nos preços seria uma forte exceção, o tal do hard landing. Quem será que vence essa delicada queda de braço? O petróleo em alta por pressão de oferta ou a queda desses preços por pressão de demanda? Diríamos que, com tantas variáveis, é por isso que economistas dizem tanto "depende", ainda mais em um mundo com tanta complexidade multilateral como o que a gente vive nos tempos mais recentes. Você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico na nossa Linktree. E se você não for fã delas, pode colocar seu e-mail no nosso mailing e receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Além do mais, lá estão também nossos 2 e-books e algumas parcerias que temos. Então, para resumir a ópera, não deixe de conferir para nos acompanhar da melhor maneira que você preferir. Renata, traga para nós o Boletim Internacional: inflação americana acelerando de novo e os impactos para os juros. Então vamos lá, foi divulgado essa semana, o CPI, que é o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor aqui dos Estados Unidos, que teve um aumento, se a gente pegar o anualizado do CPI, uma inflação de 3,7% nos últimos 12 meses, fechando aí o mês de agosto. Isso demonstra algumas coisas. Primeiro, que foi um número um pouco acima do esperado, tá? A inflação de agosto ficou em 0,6% e é um número um pouquinho acima do que o mercado, do que as pessoas, os investidores, em geral, os jornalistas e tal, estavam esperando, Veio um pouquinho acima das expectativas. E o que preocupa não é o número tanto em si, mas a tendência, Se a gente pegar um gráfico da curva de inflação, estou falando só dos Estados Unidos, mas isso serve para uma série de outros países. Mas no caso aqui específico dos Estados Unidos, a inflação veio crescendo em 2022, e acelerou mais depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. Então veio o gráfico mês a mês, assim, em 2022 foi aumentando, a inflação mês a mês foi aumentando, até que chegou em junho, julho de 2022, e aí as medidas de política monetária dos bancos centrais começaram a fazer efeito. A gente sabe que tem um delay, O Banco Central aumenta a taxa de juros hoje, a inflação não cai amanhã, Leva um tempo para que esse efeito da
política monetária consiga aí desacelerar o aumento dos preços. Enfim, então, a partir de junho, julho de 2022, a gente começou a ver uma queda da inflação, a inflação ainda acima da meta. Então, os Estados Unidos, por exemplo, trabalha com uma meta de inflação de 2% ao ano. A inflação, a partir de junho de 2022, continuou acima da meta, mas não tão acima da meta, né? A gente chegou a ver inflação de 2 dígitos na Europa, próximo disso nos Estados Unidos também. Então, muito longe da meta, ela veio caindo, mas ainda, como eu falei, né? Se a gente pegar os últimos 12 meses, está com 3,7%, ou seja, quase o dobro da meta do Fed, que é de 2% ao ano. E o que a gente viu? A partir de junho de 2022, a gente viu essa inflação desacelerando. Só que nos últimos 3 meses, ela voltou a subir. Então, se a gente pegar junho, julho e agosto de 2023, a inflação mês a mês, ela está gradativamente mais alta. Né? Então, o que preocupa talvez seja mais isso do que o número em si, né? Se existe uma retomada dessa aceleração inflacionária, que é o contrário do que o Fed quer ver, né? O Fed quer ver a inflação diminuindo e indo ao encontro do centro da meta, que é 2%, né? A meta de inflação. Sendo que agora a gente está em 3,7% e está vendo uma aceleração dessa velocidade de inflação, né? Então, isso pode ser uma questão preocupante. Por outro lado, né, acho que assim, eu resumindo um pouco as más notícias, né, em relação ao CPI. A boa notícia é que o core do CPI, que é que tira aqueles preços mais voláteis, ele continua bastante estável. Ele continua acima da meta, o que é preocupante, mas ele está estável, assim, ele não subiu. Então, o que subiu foram os preços mais voláteis. No caso aqui, especialmente energia, e dentro da energia, né, que compõe várias coisas, então o preço de diesel, de gás, de gás líquido efeito de petróleo, gás natural, gasolina e tal, conta de luz, tudo isso está na conta de energia, mas o que mais subiu foi gasolina, no caso, que subiu 10% no último mês. Então, os preços de petróleo como um todo e da gasolina em especial é o que tem feito, né, essa aceleração da inflação nos últimos 3 meses. Se a gente pegar o preço do petróleo, quanto está hoje, comparado a quanto estava um ano atrás, o preço hoje ainda está mais baixo. Então, a gente teve uma aceleração muito grande do preço do petróleo no primeiro semestre do ano passado, depois ele começou a cair, veio caindo, né? E é só vocês acompanharam isso no Brasil, inclusive, né? Porque começou a ter campanha eleitoral ano passado, e o Bolsonaro, os ministros do Bolsonaro, quem acompanhou, viu, comemorando a queda do preço de gasolina e tal. É claro que no Brasil teve outros efeitos também, né? Até eles conseguiram diminuir alguns impostos e tal, então não só o preço do petróleo no mercado internacional caiu, mas no Brasil teve, né, isso foi acelerado ainda mais a queda do preço no posto de gasolina por isenções de impostos. Mas de qualquer maneira, o preço internacional do petróleo começou a cair no segundo semestre do ano passado e nos últimos meses voltou a aumentar. Se a gente comparar, por exemplo, o preço do barril de petróleo estava cerca de $70 há 3, 4 meses atrás e agora está 90. Então, assim, a gente teve uma aceleração bastante grande do preço do petróleo e aí acaba, né, impactando vários outros preços da gasolina, no caso que foi o que mais subiu aqui nos Estados Unidos, e a gente sabe que a inflação de combustíveis acaba pegando todo mundo, né? Se a gente pega inflação, por exemplo, de aluguel, só pega quem paga aluguel, quem tem casa própria não pega essa inflação de aluguel. Preço de mensalidade escolar, que foi alguma coisa que subiu, por exemplo, no Brasil também, só vai ter essa inflação quem tem filho na escola, quem não tem não sente essa inflação. Agora, preço de gasolina é uma coisa que impacta todo mundo, porque mesmo quem não tem carro, né, tudo que é entrega é feita com, né, em alguma parte da entrega é feita com carro, com automóvel, então você aumentando o preço das entregas do frete, você acaba aumentando o preço da economia como um todo, e mesmo quem não tem carro vai usar um transporte público, que na sua maioria das vezes também, né, tem esse preço ligado ao preço do petróleo, então não tem muito como fugir. Mas esse, por outro lado, é um aspecto da inflação que não tem muito o que o Fed fazer, né? Não adianta o Fed triplicar a taxa de juros, isso não vai ter impacto nenhum no preço do petróleo. Os preços de inflação que a política monetária, a taxa de juros consegue controlar, tem mais a ver com o mercado doméstico, com a atividade econômica e tudo mais, né? Se é um preço internacional que você não tem muito controle, porque é mais
mais definido ali pela OPEP, pelos grandes países produtores de petróleo, do que pelos Estados Unidos ou Brasil, enfim, você acaba a sua política monetária é inócua, mas é a única coisa que você tem. Então, às vezes, você fica nesse dilema, né? Eu vou desacelerar mais a economia, eu vou criar, né, tornar o crédito mais caro, impedindo as pessoas de consumir, de produzir, enfim, fazer uma desaceleração da economia para controlar a inflação, sendo que o preço que está puxando a inflação não é relacionado com a política monetária. Então, esse é o dilema, né, que os bancos centrais estão enfrentando. O Fed tem reunião agora essa semana. Quando vocês estiverem ouvindo o podcast, já vai estar próximo da reunião. E vamos ver o que eles vão decidir, né? A gente tem um board do Fed, que no Brasil também, eu acho que vai ficar também mais parecido conforme forem entrando os novos diretores ali do Copom, porque o grupo do Fed hoje, ele é bastante diverso. Você claramente vê ali que tem uma equipe que é mais dovish, que a gente fala, né? Que quer uma política monetária aí mais menos restritiva, mais flexível, né? Não vamos aumentar tanto a taxa de juros, porque a gente não sabe, com medo de que isso cause uma recessão. Lembrando que o nível de taxa de juros hoje nos Estados Unidos já foi motivo de recessão no passado. A economia dos Estados Unidos continua bastante resiliente, tem crescido, tem conseguido manter o nível de emprego. Então não tá, né? A gente tem falado assim, né, bastante no tal do soft landing, que é a gente, né, os impactos de uma política monetária muito restritiva, uma taxa de juros muito alta, não sejam tão danosas para o crescimento econômico, e os Estados Unidos têm conseguido se manter bem nesse equilíbrio. Mas, de qualquer forma, né, existe esse medo de o país entrar em recessão e começar a ter desemprego, esse tipo de coisa, que a gente não está vendo, mas é claro que é sempre um risco. Então, existe esse risco versus o risco aí da inflação, que ainda está longe, né, da meta. Então, o pessoal que é mais restritivo ali, né, mais ortodoxo, sei lá, hawkish, que o pessoal fala, né, na política monetária, a gente está falando que não, a nossa meta é 2%, não é 2,5%, não é 3%, não vamos flexibilizar isso aí, e a nossa meta, nosso trabalho aqui é perseguir essa meta, então a gente vai na política monetária até onde for. Nas próximas reuniões, eu acredito que o Fed não deve mexer na política monetária, aí já é achismo meu, né, não sou, é só um chute, mas o que a gente vê, né, dos especialistas falando é que as reuniões mais para o final do ano, de outubro, novembro e dezembro, essas vão ser mais disputadas aí, porque, né, conforme se a inflação começar a acelerar mais e você, né, estiver se distanciando da meta, há uma possibilidade do Fed voltar a aumentar os juros. Por outro lado, se a inflação cair, vai ter uma pressão grande, inclusive política, para a queda de juros, porque a gente tem eleições aqui nos Estados Unidos no ano que vem. Então é um movimento aí bastante interessante, né, um cabo de guerra bastante interessante que a gente vai acompanhar aí nas próximas reuniões do Fed, mas acredito que nas duas próximas a gente não vai ter grandes surpresas não, mas a gente vai seguir acompanhando aqui com vocês, né, tanto política monetária, que é um assunto que o Caio aí adora, quanto inflação e outros assuntos. Inflação, de fato, é uma preocupação geral. O que tem sido diferente nos mais recentes anos é que agora essa preocupação não está somente no colo de quem já lida com ela em nível resiliente há muito tempo, como nós aqui do Brasil, mas com quem ficou tanto tempo vivendo com ela em nível bem controlado, que agora que a coisa avançou um tanto, passa mais apuro proporcionalmente do que quem já vive mais acostumado com isso. De 2022 para cá, no mundo desenvolvido, vimos uma subida razoável dos juros, que agora estão nos maiores níveis em mais de 15 anos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. A inflação de fato tem caído bastante, mas ainda existe um intervalo notável entre os níveis atuais e a meta, que é de 2% nesses dois lugares. Por mais que os bancos centrais olhem o agregado de inflação para tomarem suas decisões, o que acaba mais impactando a direção da política monetária no futuro é a força dos núcleos, que são os itens mais relevantes dentro desse acompanhamento de preços, do que aqueles que são mais voláteis. Petróleo, mesmo sendo um preço relevante, acaba primeiramente fazendo parte de um efeito mais volátil, por exemplo, o que se encontra na bomba de combustível, e só mais adiante pesa sobre preços do núcleo, logística, por exemplo, desde o preço da passagem de ônibus até o frete dos produtos. O que os dados mais recentes da inflação americana trazem é a seguinte realidade. Nas próximas decisões do Fed, será preciso deixar o mais claro possível o que seria choque temporário, volátil, e o que ficaria grudado nos preços
e demandaria mesmo a continuidade dos juros em alta ou até mesmo aumentos adicionais. Esse desafio será especialmente complicado a quem passou tempo demais falando sobre a inflação ser um fenômeno temporário. E sabe quem fez isso? O Fed. Reforçamos o questionamento que já fizemos neste podcast em um dos episódios anteriores. Bancos centrais serão capazes de sinalizar, tanto com suas decisões quanto com as comunicações oficiais que fazem, que entendem o que é núcleo e o que seria volátil dentro da inflação diante desse aumento do petróleo? Os ciclos monetários envolvem bancos centrais estarem aumentando ou reduzindo os juros, com intervalos razoavelmente curtos de estabilidade, com exceção ao período que tendeu ao surrealismo compreendido entre o pós-crise de 2008 e a pandemia. Mas se engana quem pensa que existe decisão óbvia quando o ciclo se aproxima do fim, independente de ser a parte em que está subindo ou que está caindo. Talvez esteja aí o momento real em que os bancos centrais mais se destaquem, as gestões dos bancos centrais que focam mais em entregar eficiência e resultados sobre a economia real. Nossa especialidade é produzir conteúdos que falam para serem entendidos. Seja texto, vídeo ou áudio, você pode contar com o Terraço Econômico para encontrar a tradução que seu produto ou serviço precisava. De quebra, ainda é possível fazer tudo isso ser acessível a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Gostou? Procure na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Fernanda, Apple lançou novos iPhones e não empolgou, mas há algo de destaque que pouca gente notou, talvez por não ter nada a ver com os produtos. Que novidade é essa? Bom, Caio, é o seguinte, a Apple lançou o novo iPhone 15 e eu sei que já era esperado por muita gente esse lançamento, né? Todo mês de setembro a Apple costuma lançar novos modelos. Mas o que foi propagado é que esse lançamento não foi tão espetacular, assim, não foi nada disruptivo. Mas teve uma coisa que eu falei no meu Instagram e eu acho que muita gente não reparou. A Apple lançou esse iPhone, né, e todo mundo falou, mudou só a entrada, né, porque tinha uma entrada Lightning, mudou para uma entrada USB-C, mas não acho que as mudanças de aparência, de layout, foram a grande diferença. Eu acho que esse iPhone ilustra tudo que a gente vem falando aqui sobre geopolítica, que é o seguinte, as empresas americanas, durante muitos anos, né, mandaram a sua produção para a Ásia, para baratear o custo de produção, visto que a Ásia tem uma capacidade de produção gigantesca, né, em larga escala, mas com as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, desde aqueles aviões sobrevoando Taiwan que a gente comentou, porque, salvo engano, em final de 2021, desde aquela época as tensões estavam muito calorosas e aí as empresas americanas começaram a correr atrás para resguardar a produção, para que não acontecesse o que aconteceu logo no pós-pandemia de um desabastecimento, ainda que tenha sido temporário, é um risco, né? Então as empresas correram atrás para mudar toda a logística de produção que tinha-se outrora. Então a gente falou da produção just-in-time e a mudança para a produção just-in-case, ou seja, a manutenção de estoques ou não, porque antes de todas essas tensões era muito fácil contar, né, com o pedido sendo entregue por conta da logística, não tinha nenhum problema de logística, então era tranquilo vir da Ásia para a América. Mas com essas mudanças as empresas começaram a aumentar o estoque, né, mudando para o formato just-in-case e também mudando a produção para mais perto de casa. Não necessariamente dentro dos Estados Unidos, mas em outros países, por exemplo, a Índia, o que ficou conhecido como nearshoring, né, proximidade, trazer para pertinho. Né? E a Apple, que é uma dessas gigantes de tecnologia, está na corrida para diversificar a produção para fora da China
e aí reduzindo os riscos de desabastecimento, né? Especialmente no iPhone. Imagina um desabastecimento de iPhone. Dentro dos próximos 2 anos, a Apple já espera estar com 25% da produção na Índia. E esse iPhone, que foi lançado agora, o iPhone 15, vai ser o primeiro iPhone produzido na Índia que vai ser vendido. E além disso, né, além desse momento icônico de vender o iPhone produzido na Índia, a gente tem também o fato de que a China, ainda que tenha grande capacidade de produzir de um tudo, eles têm a falta de uma coisa que é essencial para o mundo inteiro e que está assim na corrida. Quem tem, pega logo, que é a demanda por chips semicondutores, né? A gente já falou disso algumas vezes. E apesar de todo o progresso da China, esse gap nos chips semicondutores coloca ela em par de igualdade com os outros países que também demandam chips semicondutores. O mundo está numa guerra por esses chips, a gente já comentou aqui várias vezes, e aí a Apple fez um acordo com a maior fabricante desses chips, a TSMC, para comprar todos os chips que contenham a tecnologia de 3 nanômetros. E aí a Apple seria a primeira empresa a lançar com exclusividade o primeiro smartphone com essa tecnologia. Eu sei que você vai me falar, quem compra iPhone compra pela aparência, pelas funcionalidades, não compra pelo processador, né? A mudança de milissegundos no processamento não vai mudar muita coisa. Mas, apesar disso, esse é um recado da Apple sobre o seu posicionamento no mercado de smartphones, né? Dentro das Big Techs, qual é a importância da Apple? Pouca gente vai se preocupar, de fato, né, com o processador. Mas a Apple certamente se posiciona aí como líder nessa corrida tecnológica, especialmente numa escassez de chips semicondutores. Se esses novos iPhones não trazem novidades que empolguem, e de fato esse lançamento foi o menos empolgante, até mesmo para quem compra os produtos da maçã mordida, a grande sacada é que eles serão os primeiros made in India, ou Bharat, como você preferir, e não mais made in China. As movimentações de reshoring e nearshoring, que envolvem basicamente a redução de produção na China, e que já te falamos tantas e tantas vezes nesse podcast, se você é da casa já sabe, estão em plena operação e movimentando mercados agora. E claro, isso também relembra uma novela bastante falada por aqui, a Guerra dos Chips. Dentre as novidades pouco observadas, a mudança para o semicondutor de 3 nanômetros, todos eles comprados da TSMC, como a Fernanda bem apontou, sinaliza que a Apple liderará também o uso desses componentes ultra específicos em aparelhos de uso em ponta final, os iPhones. Ninguém mesmo compra um celular pela velocidade do processador, a não ser que esteja com um processamento bem antigo. Mas hoje, né, os celulares atuais são quase todos muito bons, né? Fica difícil justificar, por exemplo, sair do 14 para o 15. Mas fique sabendo que, com esse recente e pouco empolgante lançamento, a Apple mostrou que mudanças geopolíticas relevantes, das quais conversamos amplamente por aqui, não são um mero plano para o futuro, mas uma realidade totalmente presente. Dados da pesquisa do Spotify do episódio 395. A pergunta era: os juros vão continuar subindo lá fora? E assim votou o público. 47% votaram em sim, inflação ainda alta. 36% votaram em não, vai ficar na mesma. E 15% votaram em não, vai começar a cair. Tá ouvindo esse episódio e ainda tem pesquisa em aberto? Não deixe de votar. Agora nos despedindo da equipe que abrilhantou o episódio 395 com suas análises. Muito obrigado, Raquel. E é isso, gente. A gente vai ver aí como é que vai ser a decisão, né, do Banco Central aqui do Brasil e nos Estados Unidos, né, na semana que vem. Diante disso tudo, né, a minha aposta é que aqui no Brasil a gente continue reduzindo os juros e que lá nos Estados Unidos tenha uma manutenção, né? Vamos ver aqui no Brasil a gente continue diminuindo ao ritmo de 0,5. Vamos ver se estarei certa. Ao momento que você ouvir esse podcast, pode ser que já tenha até saído essa decisão. Muito obrigado, Renata. Era isso que eu tinha para comentar com vocês essa semana. Na próxima semana eu volto com mais notícias aqui no nosso Boletim Internacional, tá bom? Um beijo e até lá. E muito obrigado, Fernanda. Caio, meus amigos, muito obrigada. É um prazer estar aqui no TerraçoCast todas as semanas, por isso que, mesmo em viagem, não deixei de falar com vocês. É isso, a gente se vê, a gente se fala. Estou postando toda a minha viagem lá no
@sigafefa com curiosidades sobre economia. Visitei o FED aqui de Chicago e postei um vídeo lá no YouTube também. Então, abemos conteúdo, hein? Quem gosta do Terraço Cast, traz mais gente para ouvir. Não deixe de enviar esse episódio para quem você acredita que precisaria saber sobre o que tratamos aqui. Abraços pelas ondas sonoras, continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.